Do livro Vinha de Luz, capítulo 51 de 180, Não se envergonhar. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 51 de 180. Não se envergonhar. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus, Lucas 9:26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Emanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com o capítulo Não se envergonhar. Esta frase que foi dita por Jesus está sendo então utilizada por Emanuel. Jesus disse na época que, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus deu um alerta para que nenhum aprendiz do Evangelho se envergonhasse se autodenominar cristão, de seguir o Evangelho de Jesus, ou mesmo dar exemplos, e mesmo de dar exemplos de ser o seu seguidor. Mas aqui, Emanuel vai abordar um fato interessante que muitas vezes alguns aprendizes ou algumas pessoas utilizam desta frase, mas de forma equivocada. Ele começa dizendo: muitos aprendizes existem
satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Ele está dizendo que alguns aprendizes, eles estão satisfeitos por fazer afirmativas quixotescas. Essa palavra quixotesca significa sonhadora. Nesta outra parte, diz: congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Olha, aqui nós temos um grande conteúdo. Aquelas pessoas que Emmanuel disse que muitos aprendizes têm essas afirmativas quixotescas, isto é, sonhadoras, eles são aprendizes do Mestre, mas não exercem como tal. Eles simplesmente falam do Evangelho. E aqui Emmanuel, então, está nos colocando quando eles estão diante de uma discussão ou de confabular algum ensinamento para outras pessoas e que muitas vezes encontram pessoas que não concordam com o que ele está dizendo. Isto pode ser colocado nos dias de hoje quando duas pessoas que seguem doutrinas diferentes, os dois são cristãos, porém seguem um pensamento diferente. E acontece isso que Emmanuel está dizendo. Congregam-se, ou seja, se juntam em grandes discussões. Bom, já começou equivocado, porque nós não temos que discutir a religiosidade. Nós temos que trocar ideias para saber o que o outro pensa, não é? Para que a gente possa aprender um pouco com o pensamento dele, para que a gente possa, acima de tudo, respeitá-lo. E depois ele diz a palavra atrabiliários. O que significa essa palavra? De mau humor, melancólico. Então veja bem, as pessoas já estão propensas a discutir, não pelo fato de defender o Evangelho de Jesus ou querer ensinar o Evangelho, mas pessoas que estão mal-humoradas, e ali ele extravasa aquele sentir, vamos assim dizer, irracíveis, que irrita com facilidade. Então a palavra irracíveis são pessoas que se irritam com facilidade. Isto é, ele não pode aceitar uma opinião diferente da dele. E ele tentando convencer a gregos e troianos. Significa que ele está querendo convencer do seu pensamento, ele está tentando convencer a todas as pessoas que ele encontra pelo caminho, relativamente à fé religiosa. Ora, veja, isto é impossível, porque cada um tem o seu ponto de vista e nós temos que respeitar. Nós podemos até falar do nosso ponto de vista, mas respeitar o do outro. Se o outro quiser saber um pouco mais do que você pensa, aí você fala. Mas você convencer a pessoa, isto é impossível. Porque se você o convence agora sobre o seu modo de pensar, na próxima esquina outra pessoa vai convencer de que ele tem que pensar de outra forma. Quando então são interpelados, são perguntados por alguma coisa, a fúria em que se comprazem, ou seja, ficam furiosos. E na imposição dos pontos de vista
que lhes são próprios. Ou seja, ele não arreda do ponto de vista que ele tem. E aí eles costumam redarguir, isto é, eles costumam responder com aspereza, que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre. Desta forma, como costumam redarguir, isto é, responder, que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre. A resposta dele é utilizando a passagem evangélica. Na verdade, ele não tem argumentos para dizer por que ele tem que aceitar aquilo que ele está ouvindo. E ele, então, fala que nós não devemos envergonhar o Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Então veja que a saída da criatura, que está querendo convencer a todos do seu pensamento, da sua forma de raciocinar e ver as coisas, ele utiliza dessa passagem evangélica, como se ela aplicasse no momento. E Emmanuel vai dizer que não se aplica. Veja bem, todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Então, Emmanuel está afirmando que esta preocupação que essa pessoa está tendo, pelo menos falando, é uma posição meramente verbal. Ele não está querendo preservar, ele está querendo convencer que é seu modo de pensar e ser é que está certo, que está dentro desta proposta do cristianismo. Nesta outra parte, ele diz assim: tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. Ora, Emmanuel está dizendo para esses defensores que é indispensável, ou seja, não pode de forma nenhuma esquecer os princípios sublimes do Cristo diante das tarefas de cada dia. E isto é exercer o cristianismo. E ele diz que a vida de um homem é a sua própria confissão pública. O que significa isto? Significa o seu proceder diante da sociedade, diante das pessoas. É o que você fala, é aquilo que você se comporta no dia a dia com as pessoas, respeitando. Continua dizendo que a conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. A conduta fala por si mesma. E ele diz que muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Ele fala que é muito infantil uma pessoa que age dessa forma, muito infantil, e está aliado à vaidade. E como está junto de ouvintes incompreensíveis e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre. O que lhe falta é esse testemunho com o Mestre para que ele realmente possa, tanto no trabalho como no lar purificador, ele possa realmente exercer este ministério que ele tanto fala. Na finalização, diz: torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus. Agora, Emmanuel está dizendo o que nós devemos fazer e como devemos. Não se envergonhar de Jesus. Não imperlengas. Ora, veja bem, essa questão dele que ele coloca,
calorosas, essas discussões calorosas, não leva a nada. Não leva a nada. Como ele coloca aqui, das quais cada contendor regressa mais exasperado. Ele então está nos dizendo o quê? Essas discussões calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, é muito ruim. Porque quando você tem uma discussão com uma pessoa, você vai sair exasperado, nervoso pela a conduta do outro, achando que você está certo. Você vai continuar vibrando negativamente para ele e ele da mesma forma. Vocês criaram então uma sintonia negativa que os dois vão perder. Nenhum dos dois vai ganhar. Nenhum ganha uma discussão. E, em vez disso, ele diz, mas sim, perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, é que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal, que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Emmanuel está, nesse final, dizendo para nós que nós não devemos entrar numa calorosa discussão, porque cada um vai perder, como foi dito. E que nós temos que pensar como discípulo de Jesus, como Jesus agiu, que foi com amor, com renúncia e sacrifício pessoal. Isto que ele demonstrou na sua trajetória. E é muito bom que nós possamos entender que humildade não é subserviência. Não é. E atualmente muito está se comentando isso, porque muitas pessoas acreditam que seja. Não é nada disto. Nada disto. Jesus era uma criatura, ou melhor, é uma criatura, e quando esteve na terra, ele era firme no falar. O Evangelho mostra isto. Nas suas posições, deixava claro para que não houvesse nenhuma modificação no que ele dissesse, ou interpretação, se fosse o caso. E é exatamente isto que nós temos que pensar. Humildade é saber quem se é, nem mais, nem menos. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.